Você sabe de onde vêm os números que a gente usa? Por que eles são do jeito que eles são? É sobre isso que a gente vai falar e um pouco mais. Vem aqui comigo. Pessoal, seja muito bem-vindo à primeira aula. Que bom que você está aqui. Pessoal, a aula de hoje a gente vai falar sobre sistema de numeração decimal, pessoal. O que será que é um sistema de numeração? Vou te dar todo um contexto aqui, vou te dar um pouquinho de uma historinha aqui, um histórico, para a gente ficar mais sabido aí em relação aos números, já que esse é o nosso objeto de estudo aqui neste curso. Bom, pessoal, um sistema de numeração nada mais é do que uma maneira que o ser humano encontrou de organizar símbolos aí para auxiliar ele na hora de contagem, na hora de fazer contagens, certo? E também operações. Então, o sistema de numeração aqui, ele surgiu da necessidade do ser humano de contar, certo? O ser humano aí, durante a sua interação com o seu ambiente, seja os pastores aí tentando contar os seus animais, seja os comerciantes contando as suas mercadorias, enfim, várias situações aí, sempre existiu essa necessidade de contabilizar as coisas, contabilizar os itens ao nosso redor. E com isso, o ser humano precisou criar maneiras mais inteligentes de fazer isso. Antigamente era mais rústico, né, pessoal? Se fazia isso com pedras, se fazia aí com marcas nas paredes, né, no teto, se fazia também com cordas, até mesmo os dedos eram usados aí, né? Isso estou falando antes da escrita, antes de ter esse advento da escrita. E com o passar do tempo, então, foi se criando sistemas de numeração mais elaborados, certo? Cada cultura, cada civilização aí acabou criando uma maneira, né? Algumas civilizações criaram algumas maneiras próprias de fazer essa contagem. Então temos aí o sistema de numeração maia, que é super interessante, inclusive caiu no Enem 2015, eu acho, uma questão sobre o sistema de numeração. Temos o sistema de numeração romano, o sistema de numeração egípcio e temos o sistema de numeração que a gente usa hoje em dia, que eu vou falar daqui a pouco. Bom, gente, um dos exemplos que eu posso dar aqui para vocês, só para a gente exemplificar, né, para vocês conhecerem. Por exemplo, os egípcios, eles usavam um sistema de numeração assim, olha que interessante. Um bastão representava o número 1. Um arco representava uma dezena. Daí tinha um símbolo assim, ó, parecia uma espiral, que representava uma centena. Uma florzinha de lótus, gente, olha que legal, representava 1.000.000, né? Representava o número 1000. Então, olha como é que ficava. Por exemplo, vamos pensar no número aqui, o número 32. Se eu fosse escrever o número 32 no sistema de numeração egípcio, eu teria que usar 3 arcos aqui, para ser as 3 dezenas, e 2 bastões. Isso seria o número 32. Pessoal, e se eu quisesse um número maior ainda, por exemplo, 1576, vamos supor. Teria que usar uma flor de lótus, 5 espirais. Nossa, minha espiral tá uma porcaria. E o que mais? 7 arcos e 6 bastões. Pessoal, eu escrevi até assim porque nem coube aqui no meu tablet. Olha só o tamanho disso aí. Pessoal, dá para perceber aqui que esse sistema de numeração, embora tenha sido um avanço, né, para a humanidade, porque a partir de agora tem-se então símbolos para representar valores, antigamente não tinha, apesar de ser um avanço, ainda está muito rústico, né? Olha só o tamanho desse número. E além disso, não dá para fazer cálculos com esse sistema, né? Não dá para fazer soma, subtração, multiplicação, muito menos os cálculos avançados que a gente faz hoje em dia. Mas foi uma boa tentativa aí dos egípcios, né? E temos outros também, por exemplo, o sistema de numeração romano. Esse a gente conhece um pouco mais, né, gente? Número 1, número 2, número 3. Esse sistema de numeração, ele tem algumas regras, né? Por exemplo, o número 5 é o V. Se a gente colocar um bastão à direita,
dá a impressão de soma aí, dá a entender soma. E se a gente colocar um bastão à esquerda do V, dá a impressão de subtração. Então, formando pra gente o número 6 e o número 4, né? Em relação ao 5 central aqui. Então, você vê que cada sistema aí, ele tem o seu próprio jeito de operar, né? Suas próprias regras, seus próprios mecanismos. O sistema de numeração romano tinha outros símbolos também, né? O X aí pro 10, o L pro 50, o C pro 100, o D pro 500, né? E o M para 1000. Este sistema, pessoal, também não dá pra gente a possibilidade de fazer contas, cálculos, né? Era um sistema meramente aí visual, né? Para o pessoal saber aí somente o número, né? O valor de alguma coisa, mas não era possível fazer cálculos com ele. Pessoal, isso aí foi evoluindo, até que nós tivemos acesso a um dos sistemas mais impressionantes, mais completos, que foi um salto lógico, um salto na razão humana aí, incrível, gente, genial, que é o sistema indo-arábico. Que é o sistema, gente, que a gente usa até hoje, tá? Esse sistema indo-arábico, pessoal, ele tem 3 características importantes aqui. A primeira é, ele é um sistema posicional. Já vou explicar para vocês o que isso quer dizer. Ele é de base 10. Você já pode imaginar aí o que seria essa base 10, né? E ele tem uma coisa muito interessante que os outros sistemas que a gente mencionou aqui não tinham, que é um símbolo para o número 0. Opa, peraí. Um símbolo para o 0. Gente, um símbolo que representava o nada. Isso aí parece uma coisa simples, mas é um divisor de águas aí, tá? Pense a respeito disso, reflita a respeito disso. Dá para fazer um vídeo inteiro aí falando só sobre o 0. E o que significa ser um sistema posicional, pessoal? Quer dizer que os números, né, os algarismos, melhor dizendo, eles têm valor diferentes de acordo com a posição que eles ocupam no número, tá? Então, por exemplo, 23 e 32. O número 3 aqui, ele tem essa representação, esse formato do 3, e a posição dele dá 3 unidades aqui. A gente sabe o que significa 3 unidades. Agora, o mesmo símbolo, esse mesmo formatinho que a gente tem de como 3, colocado em uma posição diferente, isso aqui é 30 unidades, certo? Ele tem um valor diferente, ou 3 dezenas. É isso que quer dizer, pessoal, o sistema ser posicional, tá? Um outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês, deixa eu apagar isso aqui, é o número 5555, por exemplo. Olha só, é o mesmo símbolo e ele corresponde a 4 valores diferentes de acordo com a sua posição, certo? Isso é muito importante, é uma dessas características que nos permite fazer tudo isso que a gente faz com esse sistema indo-arábico, tá? Esse sistema que ele veio lá da Índia, da região do Oriente Médio e foi trazida para a Europa durante a expansão islâmica. E lá pelo século 7 ou 8, né? Não sou tão boa em história assim, mas acredito que seja isso, vocês me corrijam aí. Inclusive tem dizem as más línguas que quem disseminou esse sistema indo-arábico pela Europa foi o matemático Fibonacci. Vocês conhecem aquele símbolo, né, do Fibonacci? Bom, isso aí é outra história, pessoal. Vamos continuar aqui. Outra característica aqui interessante do sistema indo-arábico, ele é um sistema de base 10, ou seja, ele tem 10 algarismos, né? Se a gente for contar do 0 até o 9 aí. E com esses 10 algarismos é possível criar todos os números que você quiser e fazer tudo que você quiser com esses 10 algarismos aqui, tá? É de base 10 porque a gente começa contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e recomeça, né? 11, 12, 13. Então, a base dele é uma lógica de 10 em 10, tá bom?
Existem outros sistemas posicionais de outras bases. Por exemplo, existe também o sistema binário, que é um sistema posicional de base 2, com os números 0 e 1, né, muito usado aí na informática. Temos também o sistema sexagesimal, que é um sistema de base 60. O sistema sexagesimal a gente conhece também, a gente usa ele no relógio, a gente usa também ele nos ângulos, né? 60 segundos, 60 minutos. Então, dá 60 segundos é 1 minuto, mais 60 segundos, 2 minutos. Então, é de 60 e 60. Entendeu como é que funciona mais ou menos aí as bases? E, pessoal, por último, né, é um sistema que tem um símbolo para o zero, para representar a inexistência de um valor, né? Vamos ver como é que funciona aí esse TAR desse sistema de numeração decimal. Então, deixa eu escrever de novo aqui. Pessoal, esse sistema, ele é organizado em classes e ordens. Então, pessoal, existem a classe dos milhões, dos milhares, das unidades. Existem outras, tá, pessoal? Dos bilhões, dos trilhões, né? Mas eu não vou escrever tudo aqui, até porque não seria possível. E existem as ordens. As ordens são 3 e são sempre as mesmas, que é unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Olha aqui o que eu fiz, pessoal. Cada classe tem 3 ordens, né? Cada classe tem esse conjuntinho de ordens. Então, a classe das unidades tem as 3 ordens. Então, fica ordem unidade da classe unidade, dezena de unidade, centena de unidade. Também tem aqui, se a gente pular de classe, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E, por último aqui, no nosso exemplo, unidade de milhões, dezena de milhões, centena de milhões. O que isso quer dizer, pessoal? Cada posição dessa é aquilo que eu falei, representa para a gente o valor que o número que ocupar essa posição vai representar. Então, por exemplo, vamos pegar um número aqui, número 1 mesmo, né? Vou pegar 1 mesmo. Se eu colocar ele nessa posição, ou seja, posição ordem unidade, classe unidade, o 1 representa o 1 mesmo, 1 unidade. Agora, se eu colocar ele aqui, ele será uma dezena, certo? Se eu colocar ele aqui, será uma centena, certo? E assim por diante. Então, os valores ficariam assim. 1, aqui ele vale 10, aqui ele vale 100, aqui, ó, é 1.000, uma unidade de milhar, 1.000. Aqui, ó, é 10.000, ou seja, uma dezena de milhar. Aqui é 100.000, uma centena de milhar. E a mesma coisa lá nos milhões, ó, 1 milhão, uma unidade de milhão. 10 milhões, opa, tô até me perdendo no zero aqui, e 100 milhões. Gente, ficou apertadinho os zeros aí, mas dá para entender. Existe outra forma da gente escrever esses números aqui sem precisar usar tantos zeros, que a gente pode usar a base 10. Já que a gente está usando o sistema de numeração decimal, né, que é um sistema de base 10, a gente pode pegar isso aqui, esses números que eu acabei de escrever, e representá-los de outra forma, ou seja, reescrevê-los de outra forma. O 1 pode ser escrito também como 10 elevado a zero, porque a gente sabe que qualquer número elevado a zero dá sempre 1, tá bom? Isso aqui é uma regra que a gente vai ver mais pra frente no curso, mas por enquanto você pode ir decorando, que qualquer número elevado a zero dá 1. Então, por exemplo, 7 elevado a zero dá 1, 5 elevado a zero dá 1 e 10 elevado a zero dá 1 também, tá bom? Só um parênteses aí. Mas vamos lá, ó. 1 é a mesma coisa que 10 elevado a zero. 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. 100 é a mesma coisa que 10 elevado a 2. 1000, 10 elevado a 3. 10 elevado a 4 aqui. 10 elevado a 5. 1 milhão, 10 elevado a 6. 10 milhões, 10 elevado a 7. E 100 milhões, 10 elevado a 8. Quanto que seria 1 bilhão, pessoal? 10 elevado a 9, certo? Entendeu a lógica? Basicamente, pessoal,
este número aqui em cima, ó, 0, 1, 2, 3, que são os expoentes aqui, esses números, eles mostram pra gente quantos zeros existem no número lá de cima, né? Bom, deu para entender, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? Escreve aí nos comentários o que você está achando da aula, se por enquanto está tranquilo, tá? Qualquer dúvida, manda nos comentários também. E aproveita, pessoal, deixa o like aí se você acha que essa aula está sendo interessante para você e pode ajudar mais pessoas. Show? Então vamos continuar aqui, pessoal. Sabendo dessas características, deixa eu mudar de cor que eu já até cansei desse azulzinho. Pera aí. Sabendo dessas características, né, das classes e das ordens do sistema de numeração decimal, a gente pode reescrever qualquer número pensando nisso. Vamos dar um exemplo? O que você quis dizer com isso, Natasha? Por exemplo, pessoal, ó, número 1237, certo? 1237. Você concorda comigo? Se eu desmembrar esse número, eu posso escrever assim, ó. É 7 vezes 1 mais 3 vezes 10 mais 2 vezes 100 mais 1 vezes 1000. Concorda, pessoal? 7 vezes 1 para dar o 7, 3 vezes 10 para dar o 30, 2 vezes 100 para dar o 200, 1 vezes 1000 para dar o 1000. Se a gente somar tudo isso aqui, 1237, certo? Outra forma de escrever isso daqui, na base 10, 7 elevado a 10 a 0, certo? Porque 1 é igual a 10 a 0, mais 3 elevado a 10 a primeira, mais 2 elevado a 10 a segunda, né? Porque 100 aqui é 10 a segunda, tá dando para entender, pessoal? 1 vezes 10 a terceira. Eu só reescrevi o que estava aqui em cima, usando a base 10 ao invés de usar 1, 10, 100 e 1000. Eu usei 10 a 0, 10 a 1, 10 a segunda, 10 a terceira, tá? Isso aqui, obviamente, que dá também 1237. Então, isso mostra pra gente como é que funciona as posições aí do sistema de numeração decimal. Fechou? Fechou, pessoal. Simples, né? Bem simples aí. Pessoal, essa é a primeira parte da aula. Agora vamos dar uma respirada. Vamos ter certeza que entendeu tudo até aqui, tá? Que agora a gente vai começar uma segunda parte aí. Fica aí comigo, tá? Vamos terminar essa aula direitinho. Eu tenho certeza que até o final você vai entender tudo certinho aí, tá? Então, vamos lá. Deu uma respirada aí? Vamos continuar? Tudo bem, professora, já entendi o que é uma unidade, uma dezena, uma centena, as classes de unidade, milhar e milhão, já entendi isso. Mas também existem os números decimais. Eles também têm classe e ordem? Sim, pessoal, eles também têm classe e ordem. Vamos dar uma olhadinha como é que chama a classe e a ordem dos números decimais? Muito simples, tá, pessoal? É a mesma lógica. São apenas outros nomes que eu vou dar uma passadinha aqui com você. Lembra que a gente tinha lá a ordem unidade? E para a esquerda crescia, a gente tinha a dezena e tinha a centena. Imagine que existe uma vírgula aqui. Temos os números à direita da vírgula também, né? E esses números aqui à direita da vírgula tem um nome também, que é décimos, centésimos e milésimos. Então, por exemplo, pessoal, o número 23,72. Neste número a gente tem 3 unidades, 2 dezenas. Até aí tudo bem, né? Mas nós temos também, aqui depois da vírgula, nós temos também 7 décimos e 2 centésimos. Certo, pessoal? Pessoal, se aqui era 10 a 0, e aqui era 10 a 1, e aqui era 10 a segunda ao quadrado, né? Como é que seria aqui depois da vírgula? Daqui para cá, os números aumentam.
Então, você vê que os expoentes aqui aumentam, 0, 1 e 2. Para cá, os números diminuem, certo? Então, os expoentes vão diminuir também. Os décimos é 10 elevado a menos 1, os centésimos 10 elevado a menos 2 e os milésimos 10 elevado a menos 3. Então, agora presta atenção aqui, que aqui é onde os alunos geralmente se confundem na hora de falar os nomes aí dos números. Quer ver? Ó, fica vendo. Pensa nesse número aqui. Que número é esse? É o 100, certo? Óbvio, né, professora? Esse número são 100 unidades. Concorda comigo? Ele também é 10 dezenas, certo? Porque 10 vezes 10 dá 100. E ele é uma centena, certo? Porque 1 vezes 100 dá 100. Então, esse número eu posso chamar ele de diversas coisas. Eu posso chamar ele de 100 unidades, posso chamar de 10 dezenas ou posso chamar de uma centena. E agora vamos ver aqui, ó, o 0,200. É a mesma coisa, pessoal. Aqui eu posso falar que são 2 décimos. Posso falar também que são 20 centésimos ou 200 milésimos, certo? Deu para entender, pessoal? Ó, aqui é 2 décimos ou 20 centésimos ou 200 milésimos. Você vai olhar a posição dele. Aqui é a posição dos décimos. Então, é 2 décimos. Se eu juntar com esse zero aqui, é a posição dos centésimos. Então, fica 20 centésimos. E se eu juntar esse zero aqui, é a posição dos milésimos. Então, fica 200 milésimos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o sistema de numeração decimal. Espero que eu tenha trazido alguma novidade aí para vocês a respeito desse assunto. E na próxima aula a gente começa com a adição. Vejo vocês. Até lá!